Certo, galera, vamos começar aqui uma questão, né, que diz: na propaganda de uma marca de freios automotivos, o cartunista mostra em uma figura reproduzida a seguir o que acontece com o condutor de um veículo quando ele aplica bruscamente os freios, travando-lhe as rodas. Gente, a gente pode observar aqui que nessa situação o cara tá dirigindo o carro, né, e ele freia, o que acaba fazendo com que ele mantenha o seu movimento. Quando ele está dirigindo, ele está em MRU, em movimento retilíneo uniforme. E quando ele freia, quando o cara freia, ó, ele está indo aqui, ó, certo? Essa está sendo a direção dele. Essa daqui está sendo a direção dele, ó. Ele está indo para a direita. E quando ele freia, o carro, obviamente, né, vai parar. O que vai fazer com que ele mantenha o seu estado de movimento, que é o quê? Que é um movimento retilíneo uniforme, certo? Então, já analisa aqui, ó, já analisa aqui essa situação aqui, quando a gente vê que tem alguém dirigindo, dessa forma, quando a gente vê que tem alguém dirigindo, a gente já sabe que é um movimento retilíneo uniforme, certo? Ok, até aí. Então, vamos aqui para o enunciado da questão. Nela está sendo evidenciada uma propriedade física inerente a todos os corpos, conhecida como... Tá, vamos lá. Então, que propriedade é essa? Vamos primeiro por essa parte. Que propriedade que está acontecendo aqui nessa situação? Que propriedade que está acontecendo? Ó, a gente analisa aqui que ele está em MRU. Então, vamos para as leis, né? Vocês lembram que a primeira lei de Newton diz o quê? Que um corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou de MRU, de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força externa seja aplicada sobre ele. Já a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, diz que a intensidade da força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela sua aceleração, que no caso é aquela formulazinha de Fr é igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton diz que é o princípio da ação e reação, que diz que para toda força de ação existe uma força de reação de mesma direção e módulo, mais sentido oposto, certo? Então a gente observa aqui o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo nessa situação? Vocês podem observar que está acontecendo a primeira lei de Newton, né, gente? Está acontecendo aqui a lei da inércia. Nessa situação aqui está acontecendo a lei da inércia. Então, né, vamos às alternativas. Vamos lá. Ó, primeiro a gente vai resolver essa daqui, certo? Essa palavrinha aqui. Ó, então vamos lá. Inércia, sim. Certo? Sim. Ok, inércia. Então pode ser considerado. Inércia pode ser considerada. Aí, letra B. Segunda lei de Newton. Gente, lembra que inércia é a primeira lei de Newton. Primeira lei, certo? Inércia é a primeira. Então, não é a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton é o quê? A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, certo? Então, já não é a segunda lei de Newton. Letra C, segunda lei de Newton? Não, não é a segunda lei de Newton. Letra D, inércia? Sim, né, galera? Inércia. Letra E, inércia? Também, inércia. Certo, vamos à segunda palavra então. Já eliminamos duas, né? Já eliminamos tanto essa daqui quanto a outra. Então, vamos para a outra. Que assim explica o ocorrido. Quando os freios são aplicados, o condutor tende... Ó, gente, se vocês já sabem que é inércia, então lembre o que diz a lei. O que diz? Diz que um corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, né? A menos que uma força externa seja aplicada sobre ele. Mas diz que tende, né, a manter, se nenhuma força atuar sobre ele. Então, diz que tende a manter o seu movimento retilíneo uniforme ou seu repouso, né? Então, vamos analisar, certo? Ó, inércia. Letra A, vamos lá. Inércia, ok. Aí ele diz assim, o condutor tende a ser jogado para frente. É isso que a lei da inércia diz? Não, né, gente? Ele não diz que tende a ser jogado para frente. Então, já elimina. Então, já elimina a letra A.
né? Começou certo, depois cagou tudo. Vamos para a letra B. A letra B já está eliminada, né? Letra C também já está eliminada. Letra D, inércia, certo. Aí vamos lá. O condutor tende a continuar seu movimento retilíneo uniforme. Olha aí, galera, certo, isso aí. Então vamos ler todo aqui, ó. Nela está sendo evidenciada uma propriedade, ó, tô lendo isso aqui, certo? Nela está sendo evidenciada uma propriedade física inerente a todos os corpos, conhecida como inércia, que assim explica o ocorrido. Quando os freios são aplicados, o condutor tende a continuar seu movimento retilíneo e uniforme. É isso aí, tende a continuar em MRU, movimento retilíneo e uniforme. Né? Vamos ver aqui porque a letra E tá errada, ó. Diz aqui inércia, já começa certo, ó. E é bem parecida com a D também, ó. A continuar, diz que o condutor tende a continuar seu movimento retilíneo e acelerado. Acelerado não, né, galera? Então, ó, já elimina, certo? Então, não é. Então, gabarito da questão é letra D. Obrigado, e é isso. Vamos lá, questão 2 aqui. Eu só vou ajeitar aqui o pincel, certo? Ó, vamos lá. Diz aqui, um cabo para reboque rompe-se quando sujeito a uma tensão maior que 1.600 newtons. Ele é usado para rebocar um carro de massa 800 kg num trecho de estrada horizontal, desprezando-se o atrito. Qual é a maior aceleração que o cabo pode comunicar ao carro? Gente, então que lei de Newton que a gente vai usar aqui? A gente vai usar a segunda lei, né? Aquela segunda lei lá, da formulazinha, lembra? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, essa daí que a gente vai usar. Então, vamos lá. Ó, a gente vai separar aqui os dados, certo? Ó, ele dá aqui, esse dado aqui, 1.600 newtons, que é, no caso, a força resultante, né? Porque lembra que FR é em newtons, certo? FR é em newtons. FR é em newtons, galera. Então, ó, ele dá aqui também a massa, né? 800 quilos. Ele dá a massa 800 quilos. E ele pede a aceleração. Ele tá pedindo a aceleração. Então, vamos lá usar a formulazinha, né? Deixa eu ver se tem como diminuir aqui o tamanho do lápis, certo? Rapidinho, vou dar uma pausa aqui. Gente, não tem como diminuir o tamanho do lápis aqui, mas vamos fazer aqui, então. Vamos usar a formulazinha que é FR, força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. Então, ele pede a aceleração, mas a gente já tem aqui a força resultante e já tem também a massa. A força resultante que ele dá é 1.600 newtons, então vai ser 1.600 é igual a... Qual é o que ele dá aqui? Massa, 800 kg, então 800, né? E a aceleração ele não dá, ele pede, então, vezes a aceleração. Gente, quando a gente fizer isso, a aceleração, ó, vai ficar o A é igual a... Esse 1.600 vai passar para lá, ó. Vai ficar 1.600, ó, 1.600, certo? Deixa eu mover para cá isso aqui. 1.600 dividido por 800. Corta os zeros. 16 dividido por 8 é igual a 2. Simples. Resolução da questão: 2 metros por segundo ao quadrado. É isso, pessoal. A gente usando aqui a formulazinha, ó, FR é igual a massa vezes aceleração, a gente só veio substituir os valores e deu aqui, e a gente conseguiu achar a aceleração, certo? Então, gabarito questão letra B. Vamos lá, hein, galera, uma questão aí do livro, certo? Da gente, então, vamos lá. CTB, Lei de setembro de 1997, institui Código de Trânsito Brasileiro, artigo 65. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN.
Ok. O uso do cinto de segurança, obrigatório por lei, remete a nós uma das explicações da lei da inércia. Vocês lembram que a lei da inércia é o quê? A lei da inércia, vamos lá, galera. A lei da inércia é a primeira lei de Ohm? Não, né, galera? Não é a primeira lei de Ohm. E primeiro que a gente nem tá estudando lei de Ohm. Tá. É a segunda lei de Ohm? Também não. Não é lei de Ohm, certo? Aí diz, é a segunda lei de Newton? Gente, lei de Newton é, né? Mas não é a segunda, não. A segunda é o quê? É princípio fundamental da dinâmica. Então, já não é a segunda lei. A letra E. Terceira lei de Newton? Não, né, gente? Terceira lei de Newton diz o quê? Princípio da ação e reação. Então, já não é letra E. E a gente vê por último aqui a letra C, que já tá marcada, certo? Mas vamos, né, analisar aqui. Primeira lei de Newton. Tá certo, né, galera? Por quê? Porque a primeira lei de Newton é a lei da inércia. Então, é isso aí. Gabarito, questão C. Lê com atenção o texto que segue. Ó, gente, essa questão aqui é outra questão do livro, certo? Então, vamos resolver aqui rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. Galileu fez outra grande descoberta. Ele mostrou que Aristóteles estava também errado quando considerava que fosse necessário exercer forças sobre os objetos para mantê-los em movimento. Embora seja necessária uma força para... Perdão, galera. Calma aí que eu vou explicar de novo. Embora seja necessária uma força para dar início ao movimento, Galileu mostrou que, uma vez em movimento, nenhuma força é necessária para manter o movimento, exceto a força necessária para sobrepujar o atrito. Quando o atrito está ausente, um objeto em movimento mantém-se em movimento sem a necessidade de qualquer força. O texto refere-se a uma questão central no estudo do movimento dos corpos na mecânica newtoniana, que é a propriedade dos corpos manterem o seu estado de movimento. Gente, que propriedade? Que lei de Newton, né? Qual é a propriedade que os corpos mantêm o seu estado de movimento? Que eles podem manter tanto o seu estado de repouso ou o seu estado de movimento retilíneo uniforme. Qual é a lei que diz isso? É a propriedade força? Gente, força é uma propriedade, né? Então já não é, pelo amor de Deus. Né? Força é outra coisa. Velocidade, não, né, galera? Corpos... Gente, onde que velocidade é a propriedade dos corpos manterem o seu estado de movimento? Não, né? Massa é a propriedade dos corpos manterem o seu estado de movimento? Não, né? Também não. Então, tem inércia. Lembra lá da lei da inércia? De que os corpos tendem a manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que alguma força externa atue sobre ele, né? Então, é o gabarito questão letra C, inércia, né? Que diz que né, os corpos mantêm o seu estado de movimento. É isso. Questão aí, gabarito letra C.